Nessa idade eu acho que eu não tinha quem fizesse eu vir aqui na frente fazer era nada. Então a gente hoje tem umas crianças hoje bem desenroladas, bem desenvolvidas, né? Amém, igreja? Paz de Jesus. Boa noite. Boa noite, igreja. A paz. Bom te ver. Amém? Abram sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Hoje eu quero pregar, não é dia de Santa Ceia não, que Santa Ceia foi semana passada. Mas eu quero trazer uma reflexão sobre a mesa do Senhor. E o título que eu dei a essa pregação que o Senhor me deu é assim: quem é você na mesa do Senhor? Hoje eu quero trazer algo para nós refletirmos na nossa vida, que ali o Senhor sentou-se pela última vez com seus discípulos para ceiar, para comemorar a Páscoa, e ali Ele nos mostrou, e mostrou a cada discípulo, que Ele conhecia cada um de todo o seu jeito de ser, que não tinha como nenhum ali esconder realmente quem Ele era na presença do Senhor Jesus. Ali nós estávamos com 12 homens ao lado do Senhor, com as personalidades totalmente diferentes, vidas diferentes, jeito de pensar diferente, forma de agir diferente, mas com o mesmo propósito que Jesus queria para cada um ali. Só que nem todos seguiram conforme a vontade de Deus. Então quem é você na mesa do Pai hoje? Eu quero que você se analise. Eu quero que você olhe para si mesmo e veja qual a sua personalidade, se parece com algum desses. Porque nós vamos lidar com vários homens que conviveram com o Senhor Jesus. E ao lado do Senhor Jesus, eles tinham seus defeitos, eles tinham suas falhas, eles tinham sua forma de pensar, de agir, a qual o Senhor Jesus não proibiu nenhum de ser como eles eram. Mas o Senhor ensinou a eles a ficar pessoas melhores. O Senhor instruiu eles a ser seres humanos melhores, a ser seres humanos não conforme só aqui na terra, mas como pessoas e verdadeiros cidadãos do céu. Então, quem somos nós na mesa do Senhor? Todos abriram sua Bíblia? Aqui diz assim, eu quero ler a partir do verso, capítulo 22 de Lucas, a partir do verso 14. Amém? E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o, repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. 23. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isto. 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim.
Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governar como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus era tentado, meu Deus. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim. Verso 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Só até aí por enquanto. Vamos orar? Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua mesa nesse momento. Não para comer comida, Pai amado, para alimentar o nosso corpo, mas para comer uma comida espiritual, a qual o Senhor eu sei que vai servir com abundância aqui essa noite, Senhor. Pai, então nos ajuda, Pai, a entrar no santo dos santos do Senhor, te pedindo pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua benignidade sobre as nossas vidas. Usa-nos conforme aqui, Pai. Usa-me conforme a Tua vontade, não a minha, Pai, porque a minha, Pai amado, não serve para nada. Mas a do Senhor, Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Pai, porque cada pregação a qual, Pai amado, nós trazemos aqui, cada um que sobe aqui, não é com propósito, Pai amado, de jogar indiretas, não é com propósito de falar coisas humanas, mas é com propósito, Pai amado, de sermos pessoas melhores, de escutar o Teu chamado, a Tua palavra e mudar, Pai amado, a nossa forma de ser, de agir e pensar. Então toma em Tuas mãos, Pai, a minha vida e a vida de cada um aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É uma passagem, irmãos, que temos bastante conhecimento sobre isso, a qual o Senhor Jesus preparou isso como uma espécie de despedida dos seus apóstolos, a qual eles estavam com o Senhor há 3 anos e meio, convivendo, vendo ali o Senhor Jesus em carne, como homem. E ele fala que eles estavam com ele, suportando e ajudando ele nas suas tentações. Para você ver que o Senhor Jesus, ele veio de uma forma humana, para nos mostrar o quanto nós podemos vencer quando confiamos em Deus. Ele veio nos mostrar que ele também, como rei, como Deus, ele também se submeteu a ser tentado, a ser humilhado e a padecer por amor a cada um de nós. Então ele veio nos ensinar que por mais que a situação pareça difícil, por mais que as coisas pareçam que não está dando certo, mas os que confiam no Senhor, vai conseguir chegar lá na frente. E ali ele colocou 12 homens para seguir com ele nesse ministério, a qual nós conhecemos todos eles, os nomes deles. Muitos aqui que já têm uma certa convivência ou estudam um pouco a Bíblia, sabe mais ou menos, ou sabe mais até do que eu, quem eram esses 12 homens. Homens comuns como eu e você, que dormia, acordava, que comia de manhã, comia meio-dia, jantava, que passava por necessidades, homens que sentiam febre, dor de cabeça, dor de barriga, homens que faziam necessidades fisiológicas, como eu e você. O próprio Senhor Jesus era assim. Ele veio mostrar ao ser humano a importância da obra-prima que Deus fez, que é o ser humano. A importância nossa, irmãos, no reino a qual o Senhor fez para cada um de nós. Só que devido à dureza do coração do homem, e devido à curiosidade, e devido ao livre-arbítrio, o Senhor nos deixa fazer o que a gente quer. Deus, Ele só nos ensina o que é certo e o que é errado, o que pode e não pode,
mas Ele não nos obriga. Mas tem consequências? Com certeza. Com certeza vai ter consequências daquilo a qual você faz, ou boas ou ruins. Então aqui eu quero hoje falar sobre os 12 apóstolos, a qual o Senhor Jesus colocou do seu lado, a qual o Senhor Jesus deu a incumbência. Tânia? Água de coco? Mas Tânia que deu a ideia. Amém, irmãos? 12 homens a qual o Senhor Jesus, Ele deu o prazer e o privilégio de caminhar lado a lado com eles. 12 homens a qual o Senhor Jesus os chamou para revolucionar o mundo através da sua palavra. E aqui eu quero falar sobre a personalidade de cada um desses homens, que não é diferente de muitas pessoas que estão aqui. Então eu quero começar com Pedro. Olha o perfil de Pedro. O confiante demais. O que acha que resolvia tudo na espada, na força do braço. Perfil de Pedro. Impulsivo, corajoso, mas confiava na própria força. Negou Jesus 3 vezes. Zelo sem vigilância leva à queda. Precisamos depender mais da graça do que da autoconfiança. Pedro foi errado, irmãos? Quem aqui não já teve aquele amigo de infância, amigo irmão, que a gente chama, né? Que quando estavam os dois num lugar, o que der aqui dá para um, dá para dois. Eu não abro. E quantas vezes você já viu esses amigos irmãos deixar você na mão? Da coisa apertar e ele ser o primeiro a, abrir fora e deixar você só. Eu já tive um bocado de amigo irmão assim. Um dia um colega meu me contou um negócio que eu dei risada. Ele era amigo, mas um cara, e os dois eram tirados a brigar, né? Toda festa chegava, tirado a brigar. Aí pensou que não. Esse amigo dele arrumou uma confusão lá, quando ele viu, bem ali no parque de exposição. Aí o amigo dele lá na confusão veio correndo de lá para cá. E agora, o que é que a gente faz? Ele falou assim: eu não sei você, mas eu vou nadar. Vinha para mais de 20 caras. Ele falou: eu não sei você, mas eu vou nadar, porque eu não vou enfrentar isso não. Ou seja, quem de nós não já passou por situações parecidas? E Pedro ali, quando o Senhor Jesus falava que ia padecer, que não ia mais ter como eles aquela comunhão da ceia, aquela comunhão de estar na mesa, Pedro: mas Senhor, eu nunca vou sair de perto de Ti, Jesus. Eu morro por Ti, Jesus, eu dou minha vida por Ti. Jesus olhou: é mesmo, Pedro? Tu dá a vida por mim, Pedro? Será, Pedro, que tu tem coragem para isso tudo mesmo? Aí aqui Jesus diz no verso 33 e 34 de Lucas 22. Vamos ler aqui, do 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. O que Jesus estava querendo falar ali, irmãos? Que não adiantava você falar que Jesus te conhece de dentro para fora. Não adianta a gente querer falar tantas coisas lindas, maravilhosas para as pessoas e não ter uma atitude. Ontem aqui, na reunião de casal, eu vi um testemunho muito forte que me impactou. Uma pessoa que estava muito calada e não falou nada. Quando a gente perguntou, ele disse que não queria conversar, mas ele falou algo muito forte. Ele disse: não, eu quero parar de conversar e eu quero ter mais atitude do que palavras. Muito forte. Então Pedro, ele queria
convencer Jesus que ele era corajoso, que ele era o bichão, que ele resolvia mesmo. Não, Jesus, pode vir aí quem for. Estou junto contigo e não abre, Jesus. Morro junto contigo. É mesmo, Pedro. Hoje mesmo tu vai me negar, Pedro. Tu vai dizer que nem me conhece. Quer dirá ficar comigo. Segundo, João, o amado. Perfil, discípulo próximo de Jesus. Cheio de amor e fidelidade. Aplicação, intimidade com Cristo, sustentada até nos momentos mais difíceis. João já era o contrário. João aqui, ele é o único a qual ficou. Engraçado, irmãos, que quando a gente vai ver a história de João, segundo os historiadores, ele foi o único que não morreu como mártir. Morreu com velhice. Engraçado isso, né? E aqui fala que João era o discípulo amado de Cristo. Será que Jesus conhece o nosso coração? Será que Jesus conhece a intenção do seu coração? Será que Jesus conhece cada um de nós só aqui na igreja? Ou quando sai naquela porta ali, Jesus fala, não, saio da igreja, eu não tenho mais compromisso com você. Você pode seguir a sua vida do jeito que você quiser. Será que é assim, irmãos? Será que o Senhor ele não está observando você desde o momento que você deita, que se levanta, que vá para o seu trabalho, que venha do trabalho, que vá para a sua casa, que vá para a igreja, que faça o que você quiser? Será que Jesus não está vendo? Jesus conhecia cada um dos seus discípulos, dos seus apóstolos. 3, Tiago, irmão de João, o zeloso, corajoso, mas às vezes precipitado, chamado filho do trovão. O zelo pelo reino precisa ser equilibrado com paciência e misericórdia. Abra sua Bíblia em Marcos 3, 17. Marcos 3, 17. Mais um pouco atrás aí. Marcos 3, 17. Amém? Diz assim: e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. Filho do trovão. Eu quero ler aqui também, para a gente ter uma noção dos outros que a gente vai estar à frente, que vai vir justamente para aqui. A partir do verso 13 de Marcos 3, diz assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariote, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, que tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Meu Deus. Olhe para alguém e fala assim: quem é você na mesa, irmão? Vamos lá, Tiago, né? André, o evangelista. Perfil, sempre levava pessoas a Jesus sem buscar aparecer. Deus usa quem apresenta outros a Cristo, mesmo longe dos holofotes. Em João, volta um pouco aí, um pouquinho à frente, João, capítulo 1, verso 40, João, logo um pouquinho à frente aí. João, capítulo 1, verso 40, diz assim: e era André, irmão de Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João,
e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. O homem era evangelista. Filipe, o questionador. Tem questionador aqui? Responde não, irmão, estou só perguntando. Amém? Aqui não tem isso não, graças a Deus. Perfil, gostava de entender antes de agir. É bom buscar entendimento, mas a fé vai além da lógica. João 6, 5 e 7, um pouquinho à frente. João 6, 5 e 7. Amém, irmãos? Estão entendendo a palavra do Senhor? Hoje está mais para o estudo, né? Mas vamos lá. Deus quer falar com alguém aqui essa noite e eu sou o primeiro da fila. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Será que Deus está querendo experimentar essa noite, irmão? Bartolomeu, o sincero, coração limpo, sem falsidade. Deus honra quem se aproxima dele com sinceridade. Deus honra quem se aproxima dele com sinceridade. Tomé, o cético que crê, duvidou, mas ao encontrar a verdade se entregou completamente. A dúvida sincera pode nos levar a uma fé mais firme quando buscamos respostas em Cristo. Confirmação. Mateus, o transformado. De cobrador de imposto a discípulo, Jesus transforma qualquer vida, não importa o passado. Transformação. Tiago, filho de Alfeu, o discreto fiel, pouco mencionado, mas fiel até o fim. Deus valoriza a fidelidade mesmo sem reconhecimento humano. Tadeu, o curioso, interessado em compreender as verdades do reino. Buscar entendimento profundo de Cristo fortalece nossa fé. Simão, o zelote, o radical mudado. Antes revolucionário político, agora seguidor pacífico de Cristo. O Evangelho transforma nossa motivação e direciona nosso zelo. E por último, Judas Iscariote. Este esteve perto de Jesus, mas com o coração longe, traiu por interesses pessoais. É possível estar fisicamente na presença de Cristo, mas espiritualmente distante dele. Amém, meus irmãos? O que eu quero trazer aqui hoje para cada um de nós? Nós estamos lidando hoje com muitas situações. Há algo que, se perguntasse a gente há 20 anos atrás, a gente jamais pensaria que poderia acontecer. Nós estamos vivendo um tempo a qual o povo não tem mais temor de escarnecer o nome do Senhor, de fazer zombarias, de fazer coisas que desagradam a Deus. Mas isso tudo é o que a palavra de Deus ela está se cumprindo, que no fim dos tempos muitos seriam entregues às suas paixões, aos seus deleites, às suas concupiscências da carne. E a palavra de Deus diz que cada um de nós, até aqueles escolhidos, se não vigiar, seriam enganados. Por palavras, por questionamentos. Tem um ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né?
E muitas vezes a gente, quando dá ouvido a coisas que não interessam ou que não são da vontade de Deus, mas não, pastor, eu não acredito nessas coisas não. Mas vai dando espaço, irmão. Vai dando brecha. A palavra de Deus diz que aqueles que são ungidos do Senhor, Satanás não tem autoridade sobre as suas vidas. Mas aqueles que dão brecha, aqueles que dão só um espaçozinho, ele lança e começa a brotar no seu coração. Mas não é bem assim. E tem muita gente hoje que lê a palavra, tem gente que você vai falar com ele tem conhecimento da palavra, e ele fala na palavra para justificar as coisas dele, as coisas dos erros, mas só lê o versículo que lhe interessa, não lê o texto e nem o contexto, só coloca aquele versículozinho, mas na Bíblia não é proibido isso. Mas na Bíblia, Salomão teve 1000 mulheres. Mas na Bíblia, Abraão teve não sei quantas mulheres. E fica pegando versículos para justificar. Me diga na Bíblia onde é proibido beber. E não é, não tem. Não tem na Bíblia. Você fala assim, meu Deus, esse aqui, ó, quem beber, mas fala dos bêbados, os beberrões. Mas também o apóstolo Paulo nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Aí eu te pergunto, talvez você esteja aqui, pastor, mas só uma cervejinha, um vinhozinho, não tem problema não, tem não, né? Tá bom, irmão, bebe sua tacinha de vinho, 2, 3, e sai de casa e vai dirigir, para numa blitz, e o policial fala assim, ei, sopra aqui o bafômetro. Mas não tem nada não, só foi 3 tacinhas, 2 tacinhas de vinho. Vai dar lá, meu irmão. E você vai pagar uma multinha de 3.000 e poucos reais. Mas não tem nada a ver, pastor. Eu tomo uma cervejinha, 2, não tira minha consciência. É verdade, irmão. Não tira mesmo não, talvez você tenha o maior controle. Mas eu te pergunto, o que é que isso que você está fazendo está glorificando a Deus? Em que isso está glorificando a Deus? Porque se fosse alguma bebidinha de vez em quando, você viu o Senhor Jesus falar assim, toma aí um vinhozinho de vez em quando, bora meu discípulo, hoje é dia de folga, vamos tomar uma cervejinha. Naquela época, como não tinha cerveja, vamos tomar um vinho. Pastor, mas o Jesus multiplicou, fez a água vinho. Pergunte a ele o porquê, mas ele não bebeu. Pelo menos eu não vi falar que ele bebeu. Então, irmãos, tudo nos é lícito. Deus, ele não vai proibir você de nada. Mas o que é que verdadeiramente você está fazendo para glorificar a Deus? Eu bebo uma cervejinha, pastor, mas chega um cara que está se livrando do alcoolismo, aí chega na casa do pastor, está as latinhas de cerveja em cima da mesa. Maravilhoso, né? Na casa do irmão, meu irmão, sai dessa vida, você sabe, rapaz, o alcoolismo não presta. É igual um filho, o pai com o filho, hoje é o dia dos pais, né? Qual espelho você está sendo para seu filho refletir? Para seu filho se espelhar? Meu filho, é proibido beber, meu filho, a bebida não presta, cigarro não vale nada. Mas você fuma, você bebe. Aí seu filho vai olhar assim, meu pai fala que não pode, mas faz. Então, quem somos nós, irmãos? Quem somos nós diante do Senhor Jesus? Aqui nós nos deparamos com 12 homens, com personalidades totalmente diferentes. Um que se achava que era o valentão, que não negava, que podia morrer, que não estava nem aí, foi o primeiro. Nem foi muito apertado não, só foi questionado. Ele não foi preso, ele não foi torturado para negar Jesus, ele só foi questionado. Acho que eu te conheço, hein? Tu não é um daqueles, não? Não. Esse aqui é um dos que estava com Jesus. Eu não, nem conheço ele. Ele não foi nem torturado, irmãos. Ele não foi preso, mas negou. E o próprio Jesus falou. Mas o que fez a diferença entre Pedro e Judas?
Qual foi a diferença a qual o Senhor Jesus fez para que Pedro fosse o homem, um dos homens mais que fez o evangelho fluir na terra? E Judas hoje que é conhecido como o que traiu Cristo. Arrependimento. O arrependimento. Jesus conhecia cada um deles ali. E Jesus deu a mesma oportunidade para cada um deles. Jesus não excluiu ninguém. Aí fala que Judas, ele tinha interesses pessoais. Acho que Judas, ele pensava assim, não, ele é o Messias. Ele é o que vem para destruir o Império Romano e colocar Israel como a nação superior a tudo e a todos. Mas aí quando ele foi entender o que era, não, esse Jesus aí não é o que eu pensava. Ele teve a oportunidade, irmão, sim ou não? Ele teve a oportunidade de se arrepender? Jesus não deu a oportunidade até no último momento, a qual Jesus falou, o que vai me trair está pondo a mão no pão comigo? Está à mesa, sentado ao meu lado? Jesus deu a mesma oportunidade, assim como Jesus falou com Pedro. Não, Pedro, não é isso tudo que você está falando, não. Você vai me trair hoje, antes que o galo cante, você vai me negar. Você vai arregar. Você não vai conseguir sustentar isso que você está falando. Mas quando te converteres verdadeiramente, ajuda os teus irmãos. Irmãos, o Evangelho de Cristo não tem nenhum segredo. Não tem muito segredo, não tem nenhum segredo. Ou você vai pelo caminho de Cristo, ou você vai pelo caminho que você escolhe. Não tem muita coisa. Eu gosto de falar isso aqui, eu gosto de enfatizar. E eu quero, se tiver alguém aqui, pode se levantar e falar, vim aqui testemunhar. Qual o malefício que Jesus trouxe para a sua vida quando você se converteu? Pode vir, irmão. Ah, Jesus me prejudicou nisso, pastor. Será que foi Jesus? Ou foi a sua decisão? Porque a minha vida transformou. A minha vida transformou. O meu casamento transformou. A minha família foi transformada. Os meus filhos são transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, vocês não têm vida. Vocês só é a igreja. Tudo de vocês é Jesus. É ir na casa do irmão. Não sei, tudo é as coisas da igreja. Eu falei, você tem? Que vive de vez em quando bebo, parecendo um doido. Que é escravo do vício. Que é escravo de pornografia. Que é escravo de prostituição. Então é você que tem vida? Será que quem tem vida, irmão? Será que ele vai colher o que se Jesus não tiver a misericórdia na vida dele lá na frente? É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Tony vende carro, né, Tony? Aí, Tony, ó, esse carro aqui zero, pense num carro bom, tal, carro todo desgramado. Tony está ali, só como aquele vendedor que só está vendo o lado de vender o carro, de lucrar em cima daquilo ali. Aí ele já está vendendo o carro sabendo que o cara vai voltar para reclamar, porque o carro não é da forma a qual ele falou para o cara. Será que Tony que vai colher coisas boas enganando as pessoas? Ou ele poderia chegar, ó, meu irmão, vou lhe ser sincero, esse carro está num preço promocional, mas ele tem um problema assim, tem um problema assado, você tem que ajeitar aqui, ajeitar ali, porque senão futuramente você pode ter um problema no motor. Ser sincero, irmão. Ser sincero com a pessoa. Que você não está enganando ele, você está vendendo o carro e a pessoa leva se quiser, né, Tony? Você sabe que pelo menos você vai chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e falar assim, ó, eu vendi e ele sabe lá o pepino que o carro já tem. Não tem negócio de desculpa para depois vir falar para mim, não. E quem de nós não já foi assim?
Quem de nós não já vou vender esse carro, porque ele já tá para bater o motor, vou vender logo enquanto não bate o motor. Aí você se livra do problema e joga na mão de outra pessoa, né? Eu tinha um carro uma época, aí a pessoa falou assim: moço, passa esse carro para frente, que esse carro seu qualquer hora ele pode dar um problema aí e bater o motor. Me falaram, né? O cara que entendia. Eu falei: pois eu prefiro que ele bata o motor na minha mão e eu conserto e eu vendo ele com o motor 100% do que eu jogar a bomba na mão da outra pessoa. Que é tão fácil a gente jogar a bomba assim chiando na mão do outro. Toma aí para você e segura. Fica com ela chiando na sua mão que ela vai explodir na sua mão, mas eu me livrei do problema. O importante é se livrar do problema. O Senhor Jesus, Ele estava à mesa com seus discípulos. Ele estava ali pela última vez com eles fisicamente, até que Ele se ressuscitasse no terceiro dia. Ele estava falando para eles que Ele ia padecer. Ele estava preparando eles para o dia difícil que ia ser no dia da sua crucificação. Ele estava ali falando: ó, eu sei que muitos aqui não vai ter a força necessária, mas sigam firme, porque eu sei que vocês podem até cair, mas eu vou ajudar você a se reerguer, eu vou ajudar você a se levantar, mas confia em mim, confia nele. Ele não falou assim: ó Pedro, você confia em Tiago, ó Tiago, você confia em João. Não, confia em mim que eu posso levar vocês além do que vocês pensam ou imaginam, que eu estou indo preparar um reino, a qual já está pronto e tem muita morada para cada um de nós. Não, mas teve um, irmãos, que estava ao lado de Cristo, assim como foi falado aqui, mas o coração distante. Quantos de nós estamos às vezes chegando na igreja, amém, que chegou, mas só para bater o ponto, porque a cabeça aqui talvez já está pensando em coisas daqui a 5 dias, 10 dias, um mês, já está com a cabeça lá no mundo, não está aqui concentrado em buscar, em olhar, em ouvir um louvor e falar assim: esse louvor falou comigo, em falar assim: mas você é um desses aqui, eu quero ser o evangelista. Não, eu quero ser esse que busca as pessoas, eu quero ser o que ora, eu quero ser o que vai atrás, eu quero ser um desses, mas eu quero ser um discípulo de Cristo. Menos Judas, né, irmão? Pelo amor de Deus, aí também já é demais. Vamos evitar, né? Judas aí já ultrapassa. E quantas coisas acontecem na nossa vida? Quantos altos e baixos para você estar aqui hoje? Quantas coisas você já passou para você estar aqui hoje? Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas coisas o Senhor já fez por cada um de nós, que eu sei que nesse momento que eu estou falando, você está trazendo aquela reprise na sua cabeça, de quantos livramentos de morte, de quantas curas, de quantas bênçãos, de quantas providências o Senhor dava naquele momento que você achava que não tinha mais jeito, e você chegou aqui. Aqueles 12 homens, eles foram escolhidos para revolucionar, como eles revolucionaram o mundo, mas um revolucionou de uma forma negativa. Então, como você está vivendo? O que você está fazendo hoje para seu filho olhar para você e falar assim: meu pai, meu herói, meu pai, meu amigo, meu pai, meu guerreiro? Quem é você para seus filhos? As mães também, que quantas mães tem aqui? Não sei aqui, mas talvez quantas mães que é pai também, pai e mãe para os filhos. Então, irmãos, assuma seu papel. Assuma o papel a qual o Senhor te chamou para ser. Porque, cara, é uma coisa que, se a gente não vigiar, a gente está jogando tudo em cima da esposa. O sacerdote do lar é quem? O homem, mas às vezes, quem paga o preço? A esposa. O líder, o cabeça da casa é quem? O homem. Mas às vezes, deixa minha esposa resolver, que ela é melhor do que eu para resolver essas coisas.
Assuma seu papel. Honre as calças que você veste. Esposa, ela ficou para ser a nossa ajudadora. Amém. Porque mulher tem uma visão, meu amigo, 1000 vezes aguçada que o homem. Mas a esposa, ela ficou para a gente carregar ela. Ontem nós tivemos uma dinâmica aqui. O povo quase caiu, mas carregaram. Que a gente... Era um funil. Começa largo, né? É igual casamento. Começa tudo, I love, amor, I love you. Amor. Casamento não é assim quando começa? Tudo é paixão, tudo é desejo. Aí o caba quer fazer as coisas 3 vezes no dia, parecendo que é café, almoço e janta. É aquela agonia, aquele negócio. Aí vai afunilando, né? Passa o tempo. Aí começa a vir as dificuldades. Começa a vir, às vezes, os problemas que se levantam, os boletos que se atrasam, e começa a vir essas lutas do dia a dia. Aí vai se afunilando e chega num caminho que só cabe um. E aí? Como é que faz para os dois passar ao mesmo tempo? Porque só cabe um. E a palavra de Deus diz que nós somos uma só carne. E aí quando chegou no... Qual foi o papel? Lógico, o homem carregar a mulher. Carreguei a minha, ainda bem que a minha é light. Mas teve um rapaz aí que ele está meio fraco. Não é a mulher que está muito além, não. É que ele está meio fraco, ele correu muito esses dias. Mas quem deu mais sorte foi João. Ele não veio hoje, não? Olha lá. Sarinha, gente. Sarinha. A mais levinha que tem, João pegou assim, ó. Zup, mas carregou. E sabe por que muitas vidas estão sendo destruídas hoje? Porque ninguém quer pagar o preço. E o homem não quer assumir o seu papel. O homem não quer assumir o papel de sacerdote do lar, que paga o preço pela sua família, que dá vida pela sua família. Fidelidade. Quem ama é fiel, né, Léo? O título de ontem? O amor é fiel, né? O amor é fiel. Fidelidade não é só traição, não, irmão. Fidelidade é na hora da dor. Fidelidade é estar um do lado do outro na hora que mais precisa. Isso é fidelidade. Então, o que é que você tem feito para assumir um papel na mesa do Senhor? Aqui é a mesa de Cristo. Qual papel você está assumindo aqui na presença de Deus? O que você tem feito para o reino de Deus? O que você tem buscado? Eu acho que a irmã Mágia, ela é Tiago, que é o evangelista, né? É Tiago que eu falei que é evangelista? A irmã Mágia é. É a que vai buscar o povo e não quer muito holofote, né, irmã? A irmã Mágia tem esse dom, ela tem esse dom de ser. Foi quem? André. Está vendo que o evangelista é André, que é a irmã Mágila. E aqui, irmãos, eu achei interessante, quando eu fiz essa pesquisa para me estudar sobre a vida de cada um deles, aqui fala uma característica para você aprender sobre cada um desses. Sobre Pedro, aí colocou aqui dependência. Que Pedro dependia de Cristo para mudar a sua personalidade. Sobre João, intimidade. João tinha intimidade com Cristo. Sobre Tiago, equilíbrio. Era uma pessoa equilibrada na presença. Sobre André, serviço silencioso. Fazia parte dele e não queria muito holofote. Filipe era o fé confiante. Bartolomeu, pureza. Tomé, confirmação. Mateus, transformação. Tiago, constância. Tadeu, aprendizado. Simão, celote, redirecionamento. Judas Iscariote, alerta. Alerta.
temos que ligar o pisca-alerta de vez em quando. Atenção. Rever as nossas atitudes, rever a nossa forma de viver, de agir, rever a nossa forma de tratar as pessoas, rever a nossa forma de tratar os nossos cônjuges, rever a nossa forma de lidar com as coisas, rever as nossas atitudes perante as outras pessoas. Hoje, quando eu recebi, graças a Deus, que eu tenho uma filha, Vitor tem que pagar o dote muito alto, viu, Léo? Vou subir o valor, viu? Porque que menina abençoada que eu tenho para culinária. Ela fez um café da manhã hoje para mim, meu amigo, digno de um rei, viu? E ali, quando eu estava com eles, tendo aquele momento, eu falei algo para eles, que a maior alegria de um pai é ver seus filhos bem. Não é vida financeira, não é eles estar na fama, não. Ver eles bem com Cristo. Não é bem financeiramente, não é bem sobre bens materiais, não, isso aí é consequência. Mas é eu ver eles no caminho a qual tem que ser seguido, que é o de Cristo. Esse é a melhor coisa que eles vão ter na vida deles e a qual eu vou me orgulhar de falar assim: meus filhos servem a Deus, meus filhos estão no caminho de Deus. Então, meus irmãos, estamos aqui diante de uma situação que fala sobre a última ceia do Senhor Jesus. Jesus, ele sabia ali quem era cada um ali. Jesus sabe quem é cada um aqui. Jesus sabe quem é você. O que adianta eu na frente do Pets só tá, meu amigão, não sei o que, Pets vira as costas, é igual aquele doquinha, vai-te embora, carniça. O que adianta isso? Você dizer que está pronto para ajudar um irmão, mas se me ligar madrugada eu não atendo, porque misericórdia, quem quer me ligando na hora dessa? Atrapalhando, vem esse irmão encher meu saco. Ainda tem gente que pensa assim, né? Então, que amor é esse que nós temos falado uns para os outros, declarado, mas na hora que precisa, e aí, Tony, como é que faz? Hoje a gente cantando aquele louvor, eu lembrei de você que botou aquele ritmo ali, viu? O céu começa a se abrir. Amém? Você está fazendo muita falta, Tony. Amém, meus irmãos? Aqui em 1 Coríntios, que é o que a gente sempre traz aqui sobre a Santa Ceia, não precisa abrir não, só escutem. 1 Coríntios 11, 28 diz assim. 11, 28 diz assim: examine-se, misericórdia, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A gente sabe que tem muitas discussões que o povo fala sobre a ceia do Senhor. Aqui, quando a gente vai ler o contexto antes, a ceia eles colocavam, comiam, faziam um jantar, bem dizer assim, de muita comida. Quando você vai ver aqui, Paulo fala assim: vocês não têm o que comer em casa, porque vocês comem tudo e não deixam para aqueles que não chegaram ainda. Então ele fala sobre a Santa Ceia, de comunhão, de um jantar, de você estar ali com comunhão. Mas quando fala em repartir o pão, que significa o corpo de Cristo, ele fala que a gente tem que ter consciência do significado do corpo e do sangue de Cristo.
né? Se chegar uma pessoa que não professa a mesma fé que a gente aqui, aí tem pessoas que às vezes se sentem até discriminadas. Por que eu não posso? Mas você sabe discernir o corpo e o sangue de Cristo? Se chegar para essa pessoa e perguntar assim: você sabe o significado da Santa Ceia? Do corpo de Cristo? É a mesma coisa da pessoa participar. Fala assim: você participou da Santa Ceia? Participei. Fez o que lá? Comi um pedacinho de pão velho lá, um pãozinho meio amargo, e um suquinho de uva. Não vi nada demais. Para mim, não teve nada demais. Nem gostei, falar a verdade, daquele pão. Porque a pessoa não discerne, não sabe o significado daquilo ali. Então não adianta a gente oferecer algo para as pessoas. Não, pode todo mundo. Pode, realmente pode, mas a pessoa sabe discernir e sabe a importância que é a ceia a qual o Senhor Jesus nos ensinou até que venha, até que Ele volte. Então o Senhor Jesus, irmãos, Ele trouxe isso para nossas vidas, para que nós pudéssemos refletir. Qual é a mesa do Senhor hoje, a qual está aqui sobre nós? Qual é a mesa a qual nós, todo primeiro domingo, nós fazemos até que Ele venha, que é a ceia do Senhor Jesus? Mas eu quero te perguntar algo mais profundo. Qual é o seu papel na mesa do Senhor? Qual é o seu papel no reino de Deus? O que você tem feito para que as pessoas verdadeiramente olhem para você e digam assim: verdadeiramente é um servo, uma serva de Deus? O que sua família tem visto em você? O que você tem demonstrado para as pessoas? Quem é você quando chega nos ambientes a qual as pessoas estão? Quem somos nós? O Senhor Jesus, Ele fala que aquele que busca agradar só ao homem, desagrada a Ele. Todos nós temos que aprender a defender aquilo a qual nós cremos. A gente vê muitas vezes as pessoas batendo no peito: eu sou de tal isso, e tenho muito orgulho. Coisa que a gente sabe que vai ao encontro da palavra. Coisas que desagradam a Deus e pessoas batem no peito: eu sou isso, acabou. E às vezes você fica: você é cristã, você é evangélico. Eu sirvo a Deus, sou servo de Deus. Eu busco fazer aquilo a qual a palavra de Deus fala. Não é placa de igreja, não é religião. Aqui é só uma denominação, para a gente saber falar assim: onde é a sua igreja? Eu achei que na entrada da prainha, aquele galpão lá, ó. Só para denominar isso. Mas o verdadeiro evangelho é isso aqui, ó. A verdadeira palavra de Deus é isso aqui. O que estiver fora disso não é de Deus. O que estiver fora deste livro não é do agrado do Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu quero que você fique de pé. Eu quero orar por cada um de vocês. E eu quero aqui, rapidinho, quem quiser vir aqui à frente e acha que precisa melhorar em tantas áreas, como esses homens aqui mesmo reconheceu que precisava melhorar. Pedro reconheceu que verdadeiramente ele dependia de Jesus. Judas, ele fez ao contrário.